À medida que as temperaturas globais continuam a subir devido às mudanças climáticas, secas devastadoras atingiram cursos d'água em todo o mundo, com o recuo dos níveis de água expondo o que antes estava escondido. Uma série assustadora de descobertas sinistras surgiu nos últimos anos, de túneis ferroviários abandonados a cemitérios amaldiçoados, e até mesmo marcas extraterrestres. Prepare-se para explorar coisas assustadoras reveladas pela seca. Túneis aterrorizantes. Em 1884, 7 túneis ferroviários foram erguidos ao redor da Rota Shasta, da antiga ferrovia Southern Pacific. Mas quando a represa e o reservatório de Shasta foram construídos em 1945, essas ferrovias ficaram submersas a quase 50 metros. Por anos, muitos desses túneis permaneceram escondidos abaixo d'água, só que tudo mudou em 2021. Naquele verão, a Califórnia sofreu um dos anos mais secos já registrados, recebendo apenas 50% de sua precipitação normal. Em setembro, os níveis de água do Lago Shasta haviam caído para apenas 26% de sua capacidade total, expondo coisas que estavam escondidas há muito tempo e que talvez devessem ter permanecido assim. Entre as primeiras descobertas assustadoras estavam os restos retorcidos de um descarrilamento de trem de 1909. Exploradores intrigados com os túneis ferroviários revelados avistaram algo estranho saindo da lama: uma roda enferrujada, um rolamento de tambor e um eixo torto. Felizmente, esse acidente não teve vítimas conhecidas. Em vez disso, o que tornou esse acidente verdadeiramente inquietante foi que a causa do descarrilamento nunca foi determinada. Teria sido uma falha mecânica ou um ato de sabotagem? Ou será que foi algo sobrenatural? Seja qual for a verdade, a descoberta é certamente arrepiante, mas o desastre de trem não foi a única coisa a ressurgir. À medida que a água recuava, os restos fantasmagóricos de antigos túneis e pontes ferroviárias começaram a emergir das profundezas, e eles parecem bem assustadores, né? Só que alguns exploradores corajosos decidiram de maneira ousada dar uma voltinha de caiaque lá dentro. Como se isso já não fosse pesadelo suficiente, aqueles que ousaram se aventurar muito fundo nesses túneis meio inundados se viram engolidos pela escuridão. Sim, isso é de dar arrepios, mas para os viciados em adrenalina é melhor não criar muita esperança de visitar essas ferrovias abandonadas. Em dezembro de 2021, muita neve e chuva submergiram os túneis de novo. Aliás, se você visitasse o Lago Shasta agora, não ia ter ideia de que túneis submersos e os destroços de um trem há muito esquecido estavam ali abaixo d'água. Cavernas claustrofóbicas. Mas o Lago Shasta não é o único reservatório que guarda um segredo há muito escondido sob a superfície. A mais de 11 mil quilômetros de distância, em Queensland, na Austrália, você vai encontrar as Cavernas Texas, um sistema de cavernas outrora próspero, que desapareceu após a construção da represa Glen Lyon na década de 70. Por décadas, a caverna permaneceu escondida nas profundezas, e isso até 2019, quando Queensland foi atingida por uma seca devastadora, após receber apenas 50% de sua precipitação média nos 3 anos anteriores. Isso causou um nível de represa anormalmente baixo, mas a queda na água apresentou uma oportunidade para os exploradores buscarem os segredos que normalmente ficam submersos, particularmente as esquecidas Cavernas Texas. Um youtuber chamado Grave Mostek decidiu fazer exatamente isso, e eu devo dizer que, com base nos vídeos, pareceu uma péssima ideia. Depois de atravessar de caiaque o lago raso, ele encontrou uma entrada de caverna estreita e sufocante em terra. Depois de descer pela abertura da caverna, o vlogger conseguiu se espremer por algumas fendas que o deixavam em pânico, até finalmente chegar a uma abertura ampla e agradável. Só tinha um problema: aquela grande abertura estava completamente inundada. Claramente esse cara não era amador, já que ele tinha consigo equipamento de mergulho para passar pela parte inundada. É isso mesmo, o cara estava nadando numa caverna subterrânea inundada no meio do nada, sem a menor chance de socorro caso algo desse errado. Milagrosamente ele conseguiu sair. Se isso é muita coragem ou muita burrice, bom, eu deixo pra você decidir. Pedras sinistras.
Se você tivesse vagado pelas margens do rio Elba em Děčín, na República Tcheca, durante o escaldante verão de 2018, talvez tivesse notado duas coisas perturbadoras. Primeiro, os níveis de água estavam mais baixos do que em anos. E segundo, algo emergiu do leito ressacado do rio. Uma série de pedras estranhas e desgastadas pelo tempo, cujas superfícies estavam esculpidas com inscrições sinistras, embora possam parecer resquícios de alguma aritmética esquecida, ou símbolos enigmáticos de uma civilização antiga. A verdade por trás dessas marcas é muito mais perturbadora. O que você está vendo são pedras da fome, espalhadas pelos rios da Europa Central. As pedras da fome servem como avisos sombrios do passado. Cada pedra é marcada com datas de épocas em que o rio recuou a níveis perigosos. Quando as colheitas secaram, o gado não resistiu e a fome assolou populações inteiras. Essencialmente, essas coisas são as lápides do sofrimento da história. Uma das pedras da fome mais antigas em Děčín data de 1616, embora vestígios mais tênues indiquem calamidades ainda mais antigas, as quais remontam ao século XV. Mas se datas inscritas que remontam a secas passadas não são assustadoras o suficiente para você, algumas pedras da fome também trazem mensagens arrepiantes. Por exemplo, essa pedra da fome encontrada em Děčín, onde está escrito "Se me vir, chore", um lembrete claro de que quando essas pedras se erguem de seus túmulos aquáticos, é porque o sofrimento está próximo. Bom, vamos mudar de assunto que isso aqui ficou bem pesado. Emojis bizarros. Curiosamente, os rios secos da Europa Central não são os únicos cursos d'água que escondem gravuras assustadoras sob a superfície. O rio Amazonas abriga cobras sinistras, peixes monstruosos e essa coisa arrepiante. Uma queda no nível das águas do rio Amazonas em 2023 revelou essas esculturas de rostos assustadores na face rochosa do rio. Embora algumas representassem sorrisos, outras exibiam expressões desconcertantes de olhos fundos. Mas então, quem é que esculpiu esses emojis assustadores no meio da Amazônia? Bem, não se sabe quem fez as gravuras, embora os arqueólogos acreditem que tenham sido esculpidas por povos indígenas que viveram na área há 2000 anos. Quanto ao porquê de estarem lá, bom, isso continua um mistério. Talvez as esculturas sejam os últimos vestígios de uma civilização desconhecida, extinta por algum evento cataclísmico. Talvez esses rostos não se assemelhem em nada a traços humanos, afinal, alguns parecem alongados e distorcidos. Alguns diriam alienígenas. Seriam esculturas de algum marciano sinistro que costumava caminhar pela vegetação da Amazônia? Seja lá o que forem, eu não tenho certeza se eu gostaria de ver isso de perto. Pensa bem, você explorando o coração da Amazônia na calada da noite, quando de repente acende a sua lanterna e dá de cara com isso. Não tem palavra para descrever o pavor. Cemitério tenebroso. Voltando à Europa, o lago Jablaničko, no centro da Bósnia e Herzegovina, costuma ser um ponto turístico famoso, com milhares de visitantes se reunindo aqui no verão para apreciar a exuberante floresta e aquele lago tão pitoresco. Mas eu tenho a impressão de que poucos turistas visitaram essa parte do mundo no verão de 2012. Isso porque esse lago de 29 km de extensão e 79 metros de profundidade secou após uma seca severa. Embora a visão de um dos maiores lagos do país completamente seco já fosse chocante, houve uma descoberta bizarra no leito seco do lago, que tornou tudo ainda pior. A seca revelou um antigo cemitério submerso. Sim, é isso mesmo. Tinha um cemitério no fundo do lago. Assustador e confuso, né? Por que ele estava lá? Bem, aqui que as coisas ficam ainda mais assustadoras. O lago em si, na verdade, é artificial, criado em 1953, quando o vizinho rio Neretva foi represado para a construção de uma usina hidrelétrica. Nesse processo, vilas inteiras, casas e, sim, cemitérios acabaram ficando submersos. Nossa, que crueldade inundar um cemitério de propósito, não? Imagina a sua futura lápide ser inundada para dar lugar a um reservatório. Talvez os espíritos daqueles que jazem sob essas lápides tenham ficado bem irritados com a decisão, tornando o lago Jablaničko um dos cursos de água mais amaldiçoados do mundo. E o que pode ser mais assustador, já pensou se colocaram esse reservatório aqui de propósito para encobrir algum cemitério diabólico? Seja qual for a verdade, não tem a menor chance de eu visitar esse lugar nas férias. Revelações de Dongting. Mas a Bósnia e Herzegovina não é o único lugar onde uma seca revelou algumas relíquias sinistras que apontam para um passado preocupante. No verão de 2022, grande parte da China foi afetada por uma seca histórica, considerada a pior do país em 60 anos. O lago Dongting, no sudeste do país, foi particularmente afetado, perdendo mais de 70% de sua água, deixando vastas extensões de terra seca e rachada em seu rastro. Misteriosamente, a redução dos níveis de água revelou essa extensão de terra exposta, emergindo
Saindo da superfície do solo, havia um antigo cemitério há muito esquecido. Em pouco tempo, arqueólogos escavaram o local, descobrindo 5 fossos de cinzas e 9 túmulos. O local de sepultamento estava mal preservado, embora tenham conseguido estimar que datasse de cerca de 12 mil anos. Infelizmente, pouco se sabe sobre aqueles que foram para ali. Teriam sido vítimas de alguma praga antiga, ou pior ainda, de sacrifícios humanos para deuses desconhecidos. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: esse cemitério está envolto em mistério, mas as temidas descobertas do lago Dongting não param por aí. À medida que a água continuava a recuar, alguns padrões peculiares e inquietantes emergiram do leito do lago. Esses blocos quadrados, cada um do tamanho de um campo de futebol, eram marcados com um estranho desenho labiríntico. À primeira vista, pareciam ser alguma estrutura antiga, talvez uma relíquia de uma civilização perdida, mas nenhuma evidência de construção foi encontrada, deixando muitos se perguntando o que realmente eram essas estranhas marcas. Alguns teóricos da conspiração na internet chegaram a especular que esses padrões poderiam ser obra de alienígenas aquáticos, um sinal de algo sobrenatural emergindo da água. Felizmente, um funcionário do Comitê de Gestão do Lago Dongting Oriental acabou descartando essa possibilidade. Em vez disso, esses padrões são vestígios do antigo Ai Wei. São trincheiras construídas por pescadores em áreas mais rasas do lago, projetadas para captura de peixes. Parece uma explicação razoável, né? Ainda assim, uma seca histórica que revela túmulos de um passado esquecido e marcas misteriosas e labirínticas no leito de um lago é quase como se a própria Terra estivesse tentando nos dizer algo. Marcas marcianas. Se os estranhos padrões no lago Dongting não convenceram de que vida extraterrestre pode estar à espreita mais perto do que imaginamos, talvez essa próxima descoberta arrepiante te convença. No sul da Croácia, escondido na pitoresca cidade de Imotski, encontra-se o Lago Azul. Geralmente, esse é um destino sereno, quase mágico para turistas. O lago, com quase 800 metros de extensão, é há muito tempo um refúgio tranquilo para trilheiros e turistas. Mas quando o verão especialmente seco chegou em outubro de 2020, o impensável aconteceu. O Lago Azul evaporou, revelando algo nada sereno. Os moradores locais ficaram chocados ao descobrir esses símbolos de aparência sinistra no leito do lago. Para muitos, seu desenho intrincado e o fato de permanecerem intactos mesmo submersos na água sugeriram que esses padrões semelhantes àqueles círculos em plantações eram obra de alguma atividade extraterrestre no lago. Mas isso não é tudo. Perto do símbolo final da formação, algo ainda mais enigmático foi descoberto: uma estranha inscrição de 3 caracteres, um M, um A e um símbolo de coração entre eles. O que seria isso? Tem alguma ideia? Talvez 2 aliens demonstrando seu amor um pelo outro, esculpindo as suas iniciais no leito do lago? Bom, antes que você comece a temer a invasão de ETs apaixonados, é provável que isso não seja obra de seres extraterrestres, mas sim de alguns humanos bem astutos. É provável que isso seja, na verdade, um geoglifo, um desenho feito pelo homem que foi esculpido no leito do lago. Acredita-se que alguém tenha se dirigido ao Lago Azul depois de ele ter secado e esculpido o padrão no leito. Agora, o que a pessoa tentou mostrar não está exatamente claro, embora alguns tenham sugerido que pode estar relacionado a algum tipo de alinhamento cósmico. Talvez estejam tentando nos alertar sobre um meteoro enorme que está vindo em direção à Terra. Bom, e sobre aquelas letras com coração não faço a menor ideia. Falando em descobertas inexplicáveis em secas, dá uma olhada nessa estranheza. Um usuário do Reddit teve o desprazer de encontrar esse negócio estranho enquanto explorava um lago seco perto de Fallon, em Nevada. Olhando mais de perto, parece um memorial de algum maníaco, composto por uma cruz de madeira com o crânio de um animal no topo. Isso já é bem perturbador, mas vários ossos de animais foram encontrados espalhados no chão, junto com alguns pedaços de madeira, contas de rosário e uma engrenagem de metal. Não sei nem o que pensar. Será um local de sacrifício? Ou talvez alguém decidiu zoar com as pessoas que passem por aqui? Me conta aí o que você acha que pode estar por trás dessa descoberta bizarra. É só uma coincidência perturbadora ou será que tem algo mais obscuro em ação? Sucata espacial. Não dá pra falar em descobertas de outro mundo sem falar de uma certa descoberta de seca no lago Nacogdoches, no Texas. Após semanas de calor intenso e falta de chuva, o nível de água do lago caiu perturbadores 3,60 metros, expondo algo realmente bizarro, um objeto estranho e sobrenatural no leito do lago. À primeira vista, parecia uma relíquia misteriosa e antiga. Seria isso um ovo de dinossauro? Bom, acontece que essa esfera assustadora é na verdade um tanque esférico de alumínio para armazenar e distribuir reagentes de energia. Essencialmente,
esses tanques são especializados para uso pela NASA, para armazenar e distribuir hidrogênio e oxigênio. Eles são necessários para que as células de combustível do veículo produzam eletricidade no espaço. Tá, tudo bem, mas o que ele está fazendo no fundo de um lago no Texas? Bem, tragicamente, isso faz parte dos destroços da Columbia. Quando a Columbia foi lançada em janeiro de 2003, um pedaço de espuma isolante se desprendeu do tanque externo do ônibus espacial, atingindo a sua asa esquerda. Quando a Columbia reentrou na atmosfera terrestre 2 semanas depois, uma asa danificada impediu que gases atmosféricos quentes penetrassem na estrutura interna dela, fazendo com que o orbitador se tornasse instável e se desintegrasse. Tragicamente, nenhum dos 7 tripulantes a bordo da Columbia sobreviveu. O ônibus espacial que se despedaçou sobre o Texas se espalhou por todo o estado. Embora a NASA tenha recuperado mais de 84 mil partes, a descoberta desse tanque anos depois serviu como um lembrete do acidente fatal da Columbia. Pegadas ferozes. A menos de 320 km a oeste da sinistra descoberta da cápsula espacial no lago Nacogdoches, você vai encontrar o rio Paluxy. À primeira vista, ele parece um riacho qualquer, mas sob o sol quente do Texas, não é incomum que o rio seque durante os longos e quentes verões. E quando isso acontece, essas estranhas marcas emergem do leito do rio. Mas não são marcas comuns na Terra, são pegadas fossilizadas de dinossauros. Entre as pegadas recentemente expostas está a Pista do Cavaleiro Solitário, uma coleção assustadora de cerca de 140 pegadas, datando de cerca de 110 milhões de anos. Algumas delas foram deixadas pelo Sauroposeidon, um herbívoro enorme de 18 metros de altura e 44 toneladas, que já vagou pela Terra um dia. Mas o que torna o rio Paluxy verdadeiramente arrepiante não é só o tamanho dessas criaturas, mas também as outras pegadas, muito mais aterrorizantes, que compartilham esse solo ancestral. Aqui você vai encontrar as pegadas fossilizadas do mortal Acrocantossauro, um predador temível que rondava essas terras. Chamar o Acrocantossauro de assustador seria um eufemismo. Ele era um monstro sanguinário, com mais de 4,5 metros de altura e quase 12 metros de comprimento. Esse carnívoro feroz pesava assustadoras 7 toneladas. Agora, a parte realmente perturbadora, as marcas mostravam algumas das pegadas do Acrocantossauro diretamente sobre as do Sauroposeidon, sugerindo que essas criaturas aterrorizantes podem ter caçado os enormes herbívoros de 44 toneladas. Quem diria que secas poderiam revelar batalhas sangrentas entre monstros há muito extintos. Monólitos ameaçadores. Em agosto de 2022, um verão brutal causou estragos para muita gente na Espanha, mas um efeito colateral inesperado da pior seca do país em décadas chocou os moradores de El Gordo, no nordeste do país. Essa pequena cidade fica a poucos quilômetros da represa de Valdecanhas, onde o nível da água caiu para 28% da capacidade. Como resultado, esses monólitos ameaçadores dispostos em círculo foram revelados. O monumento, conhecido como Dolmen de Guadalperal, consiste em 150 imponentes pedras de granito, algumas delas com aproximadamente 1,80 de altura. Segundo arqueólogos, acredita-se que date de 5.000 a.C., o que os torna 2.000 anos mais antigos que o Stonehenge. Mas o que um monumento tão antigo fazia debaixo d'água? Será que ele aponta para alguma civilização antiga de criaturas aquáticas avançadas? Sendo curto e grosso, não. O Dolmen de Guadalperal foi descoberto pela primeira vez em 1926 pelo arqueólogo alemão Hugo Obermeier. Naquela época, era simplesmente um assentamento em terra. Só que isso mudou em 1953, quando a represa de Valdecanhas foi construída na área, inundando o vale e submergindo as pedras de grande porte. O ressurgimento do Dolmen de Guadalperal em meio à seca deixou as pessoas intrigadas, se perguntando o que exatamente seria aquilo. Alguns acreditam que o Dolmen era um templo antigo, estrategicamente alinhado para marcar o nascer do sol no solstício de verão. Outros acreditam que era usado como cemitério, onde as figuras mais importantes do mundo antigo eram sepultadas. Quem vai saber a verdade? Será que essas pedras já foram local de rituais mais sombrios, tipo sacrifícios ou maldições? Seja qual for o propósito antigo do Dolmen de Guadalperal, esse ressurgimento repentino das profundezas certamente deixa a gente intrigado. Naufrágio assustador. O rio Mississippi é há muito tempo um símbolo da força, unidade e prosperidade americanas, mas em 2022, grandes trechos desse rio, que tem mais de 3.700 quilômetros de extensão, se tornaram irreconhecíveis depois de uma grande seca que fez o nível das águas baixar, revelando alguns segredos arrepiantes que antes estavam escondidos sob as águas. O mais notável de todos foi esse naufrágio de aparência macabra, que estava lá no leito seco do rio. Eita, mas alguém aí teve arrepios só de olhar para esse negócio? Mas o mais curioso é que esse navio não veio de uma era antiga.
antiga. Em vez disso, eram os restos do Diamond Lady, que afundou apenas um ano antes, em 2021. Mas então, qual é a história por trás desse naufrágio? O Diamond Lady zarpou pela primeira vez em 1991, com sua viagem inaugural partindo de Bettendorf, no Iowa. Mas essa não era uma embarcação qualquer, era um cassino fluvial. Os jogos de azar em barcos fluviais se tornaram populares no início do século XX devido à legislação que os cercava. Ao restringir o pôquer, a roleta e outros jogos de azar a barcos fluviais, os comerciantes conseguiam contornar as leis antijogos em vigor em terra nos estados ao longo do rio Mississippi. O Diamond Lady prosperou até 1999, quando foi retirado de operação e trocado por cassinos fluviais maiores. Em 2008, o barco estava permanentemente atracado em uma marina perto de Memphis, no rio Mississippi. Só que durante uma tempestade de inverno em 2021, o acúmulo de gelo espesso na embarcação fez com que ela afundasse nas profundezas do Mississippi. Porém, com a seca de 2022, o navio abandonado foi revelado apenas um ano depois, e um youtuber ousado decidiu explorar o que restava dele. Sejam os restos mortais apodrecidos da embarcação ou aquele silêncio assustador, esse registro é uma descoberta bem perturbadora da seca. Leito letal. Outro grande curso de água americano que está desaparecendo diante de nossos olhos é o Grande Lago Salgado de Utah. Em 2022, o Serviço Geológico dos Estados Unidos anunciou que o Grande Lago Salgado atingiu seu nível mais baixo, e com seu desaparecimento veio algo muito mais ameaçador do que só terra rachada e leito exposto. O Grande Lago Salgado não está apenas secando, está despertando algo sinistro. Esse lago é uma bacia terminal, que significa que não tem saída para eliminar poluentes nocivos. Como resultado, o leito do lago é um cemitério tóxico, que contém arsênio, antimônio, cobre, zircônio e outros metais pesados perigosos, muitos deles resíduos da atividade de mineração na região. A maior parte do solo exposto ainda está protegida por uma crosta dura, mas à medida que o vento erode a crosta exposta ao longo do tempo, esses contaminantes são transportados pelo ar, e considerando que cerca de 2.000 km² do leito do lago estão expostos, cobrindo uma área quase 3 vezes o tamanho de Nova York, isso é uma potencial bomba relógio ambiental. Nuvens de poeira dificultam a respiração dos 2,5 milhões de pessoas que vivem perto do lago. Pior ainda, os metais presentes no solo são incrivelmente perigosos. Por exemplo, o arsênio. A exposição ao ar pode causar irritação no nariz e na boca, dificuldades respiratórias e inflamação nos pulmões. Em casos mais graves, pode até levar ao câncer de pulmão. Só que o pesadelo não para por aí. O Grande Lago Salgado também está se tornando um assassino silencioso do próprio planeta. Segundo cientistas, o lago seco está se tornando um contribuinte significativo para as mudanças climáticas. Pesquisadores descobriram que o leito seco do lago emitiu 4,1 milhões de toneladas de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa para a atmosfera somente no ano de 2020. Para contextualizar, isso equivale às emissões anuais totais de cerca de uns 140 aviões comerciais. Quem diria que um perigo tão grande poderia se esconder no leito de um lago seco? Estátua assustadora. Do outro lado do mundo, na China, o rio Yangtze, também conhecido como o terceiro maior rio do mundo, também sofreu bastante com o clima cada vez mais quente. No verão de 2022, uma onda de calor de 70 dias fez com que o nível da água do Yangtze baixasse. Meses de seca intensa revelaram essa paisagem geralmente submersa, encontrada no topo do recife da ilha Foeliang, no meio do rio Yangtze. 3 estátuas budistas esculpidas em arcos rochosos emergiram da queda do nível d'água. Em casos raros, monges mumificados foram encontrados em estátuas budistas de aparência semelhante. Então, será que o cadáver antigo de alguma figura religiosa emergiu repentinamente debaixo d'água? Felizmente não. Essas estátuas têm aproximadamente 90 centímetros, tornando praticamente impossível que qualquer humano esteja preso nelas. Mesmo assim, essas estátuas não são algo para se ignorar. Arqueólogos traçaram suas origens até o século XV, quando foram esculpidas na pedra como guardiãs, projetadas para trazer proteção e prosperidade aos marinheiros que viajavam pelo Yangtze. Mas hoje em dia, a visão dessas estátuas há muito perdidas não é um bom presságio, mas sim um alerta para o agravamento das secas, o que aponta para uma potencial catástrofe climática. Bom, já chega de seca por hoje. Tô até ficando com sede. Qual dessas descobertas te assustou mais? Conta pra mim nos comentários e obrigado por assistir.